Olá, meus amores! Bem, em nossa aula de ciências de hoje, vamos trabalhar o sistema digestório. Esse sistema, ele é responsável por transformar os alimentos em energia para o nosso corpo. A digestão, ela começa na boca. Quando mastigamos o alimento, este é triturado e com a saliva forma o bolo alimentar. O bolo alimentar, ele passa pela faringe e o esôfago, até chegar ao estômago, onde continuará a digestão graças aos sucos gástricos que desfazem, no caso, todo esse alimento que passam para o intestino delgado e depois para o intestino grosso. No intestino que absorvemos a água e os nutrientes que nosso corpo precisa. Esses nutrientes, eles são espalhados pelo corpo. No fim, os restos sólidos que sobram na digestão são eliminados pelo ânus. Então esse é o processo da digestão. Então a principal função do sistema digestório é a transformação, é a absorção e a metabolização dos alimentos que nós ingerimos. Observe que a digestão, ela já começa o quê? Pela boca. Quando você o quê? Coloca algum alimento na sua boca. Por quê? Os dentes, eles exercem a função de mastigar e triturar os alimentos, facilitando assim a digestão. Nós temos duas dentições. A primeira dentição é aquela dentição que é provisória. Ela é chamada de leite. E a segunda dentição, ela é chamada de dentição permanente ou definitiva. Já a partir da primeira dentição, nós devemos o quê? Cuidar dos nossos dentes, escovando os dentes direitinho, cuidando da higiene bucal, porque o nosso dente, ele é revestido por um esmalte. E se você não cuidar da sua higiene, o seu dente, ele vai o quê? Sofrer ataque das cáries. E as cáries vão o quê? Romper esse esmalte até chegar ao seu dente, onde vai destruí-lo. E que vai, mais tarde, né, sem os dentes, como seus alimentos serão triturados. Então, devemos cuidar bastante do nosso sistema digestório, começando pela boca. O sistema digestório é o sistema do corpo humano responsável por garantir o processamento do alimento que ingerimos, promovendo a absorção dos nutrientes neles contidos e a eliminação do material que não será utilizado pelo corpo. Os órgãos que compõem o sistema digestório são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, os intestinos delgado e o intestino grosso e o ânus. Já as glândulas acessórias desse sistema são as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Digestão. O que é digestão? É a transformação dos alimentos em substâncias assimiláveis, realizada no aparelho digestório ou digestivo, por meio de dois tipos de processos, mecânico e químico. Aqui nós temos o esquema do sistema digestório. Então, o alimento passa pela boca, a língua ajuda a empurrar o alimento, que passa pelo esôfago, que vai para o estômago. No estômago, ele vai se juntar com o suco gástrico, e vai o quê?
fazer com que o alimento ele venha o quê? Se desfazer, passando para o intestino delgado, depois para o intestino grosso, e o que o organismo não for aproveitar vai ser eliminado pelo ânus. A boca é o local onde a digestão começa. Nossos dentes promovem a digestão mecânica, garantindo que os alimentos sejam rasgados, amassados e triturados. Então, garantindo que o alimento seja rasgado, amassado e triturado. Além da atuação dos dentes, o alimento na boca sofre a ação da saliva, a qual é secretada pelas glândulas salivares. A língua também é importante nessa etapa, garantindo que o alimento se misture à saliva e forme o formado bolo alimentar. É a língua também que ajuda na deglutição do bolo alimentar, empurrando-o em direção à faringe. A faringe é um órgão comum ao sistema digestório e respiratório. Então, a faringe é um órgão que ele é importante tanto no sistema respiratório quanto no sistema digestório, abrindo-se em direção à traqueia e ao esôfago. O bolo alimentar segue da faringe para o esôfago. O esôfago é o órgão tubular e musculoso que conecta a faringe com o estômago. O bolo alimentar atinge o estômago graças às contrações do músculo liso que forma o esôfago. O estômago é o órgão dilatado do sistema digestório e está localizado logo abaixo do diafragma. Nesse órgão, o bolo alimentar sofre a ação do suco digestório, chamado suco gástrico, que é a ele misturado graças à atividade muscular do órgão. Nesse momento, o bolo alimentar passa a ser chamado de quimo. Intestino delgado. Trata-se de um tubo estreito, muito comprido e contorcido. Nele, a digestão é finalizada e há absorção de nutrientes. Na primeira porção, chamada de duodeno, o quimo, vindo do estômago, sofre a ação das secreções pancreáticas, suco pancreático, da bile e de secreções produzidas pelo próprio intestino delgado, suco intestinal. O intestino grosso é responsável pela absorção de água e formação do bolo fecal. Aqui houve não é tá? É do bolo fecal, o qual é eliminado em forma de fezes pelo ânus. Então, o intestino grosso ele é responsável pela absorção de água e formação do bolo fecal, o qual é eliminado em forma de fezes pelo ânus. Precisamos ter cuidados com o nosso sistema digestivo. E quais são esses cuidados que nós devemos ter? Conservar os dentes em bom estado, evitando a cárie dentária. Favorecer a digestão, mastigando bem e sem pressa os alimentos. Por quê? Porque se você não mastigar bem, ele não estiver bem triturado, a sua digestão vai demorar.
Evitar ainda tomar banho ou praticar exercício físico logo após as refeições. Aqui nós temos na imagem também outras sugestões, outras dicas de como você cuidar do seu sistema digestivo. Não abusar de doces. Por quê? O doce não é que você seja proibido de comer, mas você precisa escovar seus dentes e escovar bem escovado, passando fio dental, escovando de cima para baixo, indo lá atrás com a sua escova de dente. Por quê? Se você comer doces e não fizer uma boa limpeza nos seus dentes, vai produzir cáries. Não partir objetos duros com os dentes, não tomar banho, como já foi dito, a fazer a digestão. Então, não vamos esquecer dos cuidados que nós devemos ter com o nosso sistema digestivo, tá? Comer sempre nas horas certas e sem excesso de alimento. Olha o olho grande, hein? Comer devagar, mastigar bem os seus alimentos, porque vai facilitar a digestão. Lavar bem as frutas, até mesmo os legumes, as verduras que você pode comer cru. Não comendo carne mal cozida, bebendo bastante água. Devemos beber bastante água. Também é um segredo muito importante para os nossos órgãos ficarem saudáveis, sempre lubrificados. Ingerir sempre alimentos saudáveis, evitar ao máximo produtos industrializados, salsicha, sardinha. Sardinha, compra o peixe na peixaria, limpa. Tá? É importante você incluir na sua alimentação fibras, cereais, as verduras, as frutas e não esquecer, sempre fazendo a higienização seus dentes, da sua boca, porque é por lá que começa a digestão.